Para confeccionar essa peça, eu vou usar o barbante Eco Brasil Amigurumi. O Tex é 369, ele é da ordem 5. Contém 150 gramas, 15% outras fibras e 85% algodão. Ele é da Barbante Soberano. E as cores que eu vou estar utilizando vai ser a cor cru, o amarelo bebê e o amarelo forte, tá? Ele tem um tonzinho um pouco diferente. Vai precisar de um par de bojo, um sutiã, ou você pode estar medindo no seu seio também para fazer a medida que você preferir. Gente, os meus passo a passos são sob medida. Então, você pode fazer o PP, PM, GG, só seguir o passo a passo direitinho com as informações, tá? Vou utilizar agulha para crochê 2,5. Cola de silicone para usar arremates, que eu sempre utilizo. Se você for usar a linha de polipropileno, eu indico vocês usarem a Mila, que é muito boa também, é da Soberano. E a polipropileno você queima a pontinha. As demais que tem, são 100% algodão, 85% algodão, essas coisas, eu indico a cola de silicone, porque ela não deixa soltar o arremate. E isso aí evita dor de cabeça, né? E aqui eu já tenho um lado do bojo pronto. Eu vou estar confeccionando com vocês o outro lado, ó. Fiz o tamanho, esse tamanho aqui de bojo é o tamanho M. Fiz ele para um seio tamanho M. Ele não é muito peladinho, ó. Você pode observar que ele é mais fechadinho, todinho. E eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dele agora. Vamos iniciar aqui. Cores você pode utilizar a cor da preferência de vocês também, tá? Pra fazer aqui o início, como que será feito? Vou dar laçada inicial e vou trabalhar múltiplos de 3 para fazer as correntinhas, que é essa correntinha do meio. Você vai medir, se for no seio, vai ser abaixo do seio até acima um pouco do seio. Do bico do peito, desculpa. Então, é abaixo do seio até um pouco acima do bico do peito. Então, ela vai ficar uma correntinha maior. Assim, você vai trabalhar menos carreiras e vai ficar do jeitinho do meu aqui. Se for no bojo, você faz a medida também. Lembrando que é múltiplos de 3. Então, eu faço aqui, ó. 1, 2, 3. Aí, eu vou uma correntinha, né? 2, 3. 1, 2, 3. Vou fazendo e vou medindo aqui a altura até chegar um pouco acima do bico do seio ou um pouco acima aqui do meio do bojo. Trabalhei no meu aqui 21 correntinhas, que é múltiplos de 3, e olha ali, ó, ficou acima. Se caso a sua ficar acima e precisar mais de 2 ou uma correntinha para ficar múltiplo de 3, você tem que fazer, tá? Porque se não for múltiplo de 3, quando você chegar nessa parte aqui de fazer os 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação, 2 pontos de separação, vai dar errado. Então, por isso que tem que fazer o múltiplo. Depois que eu faço o múltiplo, eu vou subir 1, 2 correntinhas, vou dar a laçada, vou contar 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar ponto alto para cada... Ops, espera aí que soltou aqui. Vou trabalhar ponto alto para cada correntinha que eu trabalhei, ó. Vou fazendo ponto alto até chegar na última correntinha. No meu caso, vai ficar 21 pontos altos. Trabalhei aqui um ponto alto para cada correntinha. No último ponto alto, eu já fiz um e vou fazer mais 2. No total, eu vou ficar com 3 pontos altos aqui dentro do último ponto. Vou fazer 2 correntinhas de separação, que aí começa a virar o trabalho, e vou trabalhar mais 3 pontos altos nesse último ponto. Vocês vão notar que vai virando para trabalhar do outro lado. Aí, agora, para cada ponto alto na mesma direção aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficando um ponto alto de um lado e um ponto alto do outro. E aqui eu já vou escondendo o fio, depois eu só venho com a colinha e arremato. Vou fazendo ponto alto, ó, ficando dessa forma, até chegar no último ponto alto. E aqui no final, vocês têm que ter muita atenção, gente, porque tem que pegar o último pontinho sempre, porque senão a sua peça ela não vai ficar retinha, tá? Ela vai fazer diminuição ou aumento. Então, nessa parte aqui, muita gente tem dificuldade em ficar retinho quando vai fazer carreiras de ida e volta, porque a parte de baixo não pega o último pontinho. Então, você tem que trabalhar o último ponto e tomar muito cuidado para não fazer 2 vezes e acabar... fazendo aumentos, tá? Agora, eu vou trocar a minha cor. Se você for fazer de uma cor só, não precisa arrematar.
eu vou trocar aqui a minha cor pela cor amarelo forte. Você troca aí pra cor da preferência de vocês, ó. Então, a parte do miolo tá pronto. Vou pegar o amarelo agora, vou dar a minha laçada inicial. E vou inserir no mesmo local que eu fiz o arremate. Ó, venho aqui, ó, eu arrematei aqui, vou inserir na mesma direção, porque eu vou trabalhar agora a carreira voltando. Vou subir 3 correntinhas, vou dar a laçada e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, até chegar naquelas 2 correntinhas de separação que eu fiz para virar o trabalho, ó, até chegar aqui na pontinha. Vou fazer um ponto alto para cada pontinho. Muita atenção para não fazer aumento e nem diminuição. Trabalhei aqui ponto alto para cada ponto alto, cheguei na correntinha, aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos dentro desse espacinho, 1, 2. Agora, para cada ponto alto, eu trabalho novamente um ponto alto. Até chegar aqui no final, onde no último pontinho eu também trabalho um ponto alto. Aqui no final, trabalhei o ponto alto, vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar mais uma carreira no amarelo forte. Vou fazendo aqui. Aí, eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Chegou aqui nas 2 correntinhas, eu faço a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E volto trabalhando ponto alto. Aí, eu vou arrematar, que aí, ó, eu finalizo as 2 amarelo forte. E vou fazer 2 no amarelo bebê. Quando eu finalizar essas 2 amarelo bebê, que é o mesmo processo, tá? De carreiras de ida e volta, no meio 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, eu vou colocar a minha cor branca e nós vamos fazer essa parte aqui dos 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz uma no branco, vou terminar a segunda no amarelo forte e vou fazer 2 no amarelo. Usei aqui, então, as carreiras, as 2 no amarelo forte, as 2 no amarelo bebê e a branca. Agora, eu vou inserir o fio branco aonde eu arrematei o amarelo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou dar a laçada, vou pular de base 1, 2, aqui na terceira, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo pontinho. 1, 2, 3. Eu não faço correntinha de separação, eu já dou a laçada, pulo 1, 2, no terceiro, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Dou a laçada, 1, 2, no terceiro, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nossa, gente, tô olhando aqui, do jeito que eu coloquei a minha luz agora, ficou bem melhor para vocês estarem assistindo o vídeo. Então, eu acho que vai ficar bem nítido, assim, não vai ter dúvidas, né? 2, 3 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui até chegar nas 2 correntinhas de separação, tá? Então, eu vou fazer aqui, pulo 2 de base e faço 3 pontos altos. 2 de base, 3 pontos altos. Vou vir dentro do espacinho e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí, eu faço 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. No espacinho das 2 correntinhas, tá? E volto a fazer do outro lado a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Aqui eu fiquei com um ponto alto, então eu pulo um ponto alto e venho no próximo. Igualzinho o outro lado, tá? Para dar a mesma quantidade de bloquinhos, né? Pulo 2, faço 3 pontos altos. Pulo 2, faço 3 pontos altos. E vou fazer até o final. Fazer até o finalzinho aqui da carreira. No final, eu dou a laçada e trabalho o último ponto alto. Aí, eu vou arrematar o meu fio e vou pegar agora o amarelo forte e vou inserir
aqui, novamente. Laçada inicial. Venho aqui onde eu arrematei, insiro meu fio com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, dou a laçada aqui e venho no espacinho entre os 3 pontos altos e faço 3 pontos altos nesse espacinho. Dou a laçada, no próximo espacinho a mesma coisa, 3 pontos altos. 2, 3. No próximo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou fazer até aqui onde tem as 2 correntinhas. Chego aqui em cima novamente, eu trabalho dentro do espacinho os 3 pontos altos. Ops, peraí que minha agulha entrou errada. 2, 3. Faço as 2 correntinhas e novamente aqui dentro do espacinho os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Venho no próximo espacinho, 3 pontos altos. Faço isso até o final. 3 pontos altos. E aqui no início vai ser igual, aqui no final vai ser igual no início. Trabalho no último espacinho e pego na terceira correntinha, faço um ponto alto. Arremato meu fio e pego o amarelo claro. Finalizei, peguei o meu amarelo, vou inserir aqui, onde eu arrematei o outro. Subo 3 correntinhas, essa é a nossa penúltima carreira, tá? Dou a laçada, trabalho ponto alto para cada ponto alto agora. Como se eu estivesse fazendo essas primeiras carreiras aqui, ó. Sempre um ponto alto em cima de cada ponto alto. Quando chegar nas 2 correntinhas aqui de separação, vai ser feito da mesma forma. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E desço trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto, tendo bastante atenção para não fazer diminuição. Chegou na última aqui, na terceira correntinha, tem que fazer um ponto alto para finalizar. Aí eu vou arrematar o fio e vou pegar a minha cor cru novamente para estar fazendo a última carreira, que é essa carreira aqui que nós trabalhamos as correntinhas, passamos o ponto baixo por baixo e fazemos o detalhe que vamos unir um bojo ao outro. Agora eu preciso, na última carreira, eu preciso que vocês tenham atenção, porque eu vou explicar para vocês. Se você trabalhar os 2 bojos com esse detalhe para o mesmo lado, quando você for unir, ele vai ficar um bojo certo e um do lado avesso. Então, você tem que trabalhar o detalhe desse lado e o outro tem que trabalhar o detalhe desse lado. Então, já que você está fazendo o primeiro bojo, você vai trabalhar o detalhe agora no início, né? Que é esse daqui. Você vai iniciar como? Essas aqui, essas carreiras são depois, tá? Não se preocupe. Você vai iniciar com 3 correntinhas e vai trabalhar essa carreira branca aqui. Eu fiz ela por 1, 2, 3, 4, 5, por 6 motivos. Por quê? Eu medi a altura para não ficar muito decotado e depois vai trançar aqui. Vai trançar não, né? Vai passar o outro cordão desse lado. Depois que vocês fizerem aí esse motivo, você pode fazer com mais ou com menos, você pode medir, tá, gente? Coloca aí, tira a medida, porque aqui vai ser a parte fechada. Depois vem trabalhando ponto alto. No meu caso aqui, que já é o segundo bojo, eu vou fazer ponto alto desse lado todinho, como se fosse esse lado de cá, tá? E quando eu chegar aqui, aí eu vou ver quantos pontos eu preciso trabalhar, até quantos pontos o ponto alto, e vou fazer esses 6 motivos do lado de cá, para depois eu fazer a união certinha aqui, sem ter nenhum problema, sem uma peça ter que ficar de um lado e a outra do lado avesso. Quando eu chego aqui na parte de cima, dentro do espacinho, eu faço 2 pontos altos e já vou trabalhar o cordão do pescoço. O meu cordão do pescoço, eu fiz com 90 correntinhas. Deixa eu ver quantos centímetros deu aqui, para passar para vocês. Fiz com 90 correntinhas, o meu cordão ficou com aproximadamente 35 centímetros. Então, se você quiser maior ou menor aí, eu indico 35, que não fica tão grande. Mas se você quiser um cordão maior, faz mais correntinhas. Para fazer as correntinhas, eu subo as 90 correntinhas. 1, 2,
3, 4. Trabalhei as minhas correntinhas, né, as 90 correntinhas. Agora eu volto fazendo ponto baixo para cada uma das 90 correntinhas que eu trabalhei. Fazendo ponto baixo para cada um, até chegar aqui embaixo. Dei toda minha carreira de ponto baixo. Agora eu venho aqui dentro do espacinho e faço os 2 pontos altos. 1, 2. E volto a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. O que vocês fizeram no primeiro bojo aqui na lateral, que é o desenho dos 3 pontos altos, eu vou estar fazendo aqui no final. Já coloquei o meu marcador porque eu contei, deu 19 pontos. Então, eu vou trabalhando ponto alto até chegar no meu marcador. Vou contando. Fazendo aqui até chegar no meu marcador. Marcador, vou tirar ele. Vou dar a laçada, vou contar 1, 2, no terceiro faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Dou a laçada, pulo 2 e faço 3 pontos altos. 2, 3. 1, 2, no terceiro, 3 pontos altos. Trabalhei os 6, pego no último ponto e faço o ponto alto. Agora, eu vou trabalhando ponto baixo nessa parte de baixo. Eu vou inserir a minha agulha aqui no espacinho da corrente branca, faço um ponto baixo, no próximo outro. Venho no próximo espacinho, um ponto baixo e outro. No próximo espacinho, mais 2 pontos baixos. No próximo, mais 2. Para cada carreira, eu faço 2 pontos baixos. 1, 2, 1, 2. Venho no próximo, 1, 2. No seguinte, 1, 2. Vou fazer até aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final, no primeiro bojo, eu não preciso arrematar e inserir para fazer esses passinhos. Mas no segundo bojo, como é do outro lado, eu vou ter que arrematar o meu fio e fazer os espacinhos. Os espacinhos eu vou mostrar para vocês. No caso de vocês aí que tá no primeiro bojo e fez os espacinhos desse lado, você vai trabalhar o ponto baixo até aqui, certo? Quando chegar aqui, olha só, prestem bastante atenção, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. No primeiro espacinho vai fazer um ponto baixo, vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntinhas, ponto baixo, e no primeiro pontinho, um ponto baixíssimo, e vai arrematar o fio. Como é o segundo bojo ele finalizou no ponto alto. Então, eu vou ter que inserir agora do lado de cá, e eu já vou fazer esses espacinhos aqui, emendando um no outro. Então, no primeiro bojo, que vocês chegam com fio aqui, não precisa estar arrematando, tá? Agora, no segundo, você já tem que arrematar. Lembra que eu falei que senão o bojo vai ficar um do lado e o outro do lado avesso? Então, para ele ficar certinho, ó, agora ele ficou, tá do mesmo lado os dois e certinho. Vou inserir aqui o meu fio branco novamente. Vim aqui no primeiro pontinho do ponto alto, vou inserir com ponto baixíssimo, vou fazer uma, uma, 2, 3 correntinhas. Vou pegar o meu segundo bojo, vou vir aqui na segunda correntinha dele, né? Na terceira, na verdade. Aqui, ó. 1, 2, na terceira, vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Vou agora trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou voltar aqui no espacinho, vou fazer um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas. Vou do outro lado, no primeiro espacinho aqui, e vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Volto no próximo espacinho.
faço no primeiro aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou no espacinho de trás, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho no espacinho da frente, um ponto baixo. Olha como é que vai ficando, ó. Ele fica desse jeitinho aqui, tá? Então, eu vou trançando, fazendo 3 correntinhas, prendo aqui, 3 correntinhas no ponto baixo, 3 correntinhas, prendo aqui, 3 correntinhas no ponto baixo, 3 correntinhas, prendo aqui, 3 correntinhas no ponto baixo. Sei tudinho, arrematei o meu fio, olha como que ficou o detalhe do meio. Olha que coisa mais linda que ficou o detalhe. Agora, nós vamos trabalhar a parte de baixo. Aqui na parte de baixo, eu vou inserir o meu fio na pontinha aqui. Por quê? Porque eu vou vir trabalhar correntinhas para esse lado e depois correntinhas para esse lado. Mas antes disso, eu vou contar. Para cada carreira, eu tenho 2 pontos altos, 2 pontos baixos, certo? E aqui no meio também eu conto como 2 e 2, tá? Então, nesses 2 pontinhos eu conto como 2. Muita atenção agora. Nós vamos trabalhar múltiplos de 9. Então, como que eu vou fazer, ó? 2, 4, 6, 8. Aí, aqui tem 9. Aí, sobrou um ponto. Aí, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um motivo. 2, 4, 6, 8, 9. Aí, eu conto mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, eu começo outro. 2, 4, 6, 8, 9. Aí, sempre sobra um, né? Quando conto 8. Aí, ficou um aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, eu venho 2, 4, 6, 8, 9. Aí, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, 2, 4. Então, 4. Para dar 9, faltam 5, certo? Esse 5 que faltou aqui para dar mais um motivo, eu vou distribuir ele nos 10 centímetros que eu faço de múltiplos de 9 da lateral. Então, se eu tenho 5, é número ímpar, né? Eu posso colocar 3 para um lado e 2 para o outro. Se o seu tiver faltando 4, coloca 2 correntinhas para um lado e 2 para o outro. Como que é feito? Vou mostrar para vocês, ó. Dou a laçada inicial. Vou inserir aqui na pontinha, com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar as 3 correntinhas que faltam para fazer o múltiplo aqui do meio. Ó, 1, 2, 3. E as outras 2 eu trabalho aqui na hora de iniciar outro. Agora, eu faço o múltiplo de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já tenho mais um motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outro motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu fiz 3 motivos. Vamos ver quantos centímetros deu. Deu aqui aproximadamente 12. Não tem problema ter passado um pouquinho. Essa parte é a parte das costas para trançar. Então, eu fiz aqui. Vou arrematar o meu fio. E vou trabalhar a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer as 2 correntinhas que faltam e mais 3 vezes múltiplos de 9. Porque que eu fiz 9, 9, 9, certo? Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu vou inserir o meu fio aqui. Vou subir as 2 correntinhas que faltou. E agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já fiz um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa. Os 3 múltiplos de 9 aqui, os 3 aqui. Acrescentei 3 correntinhas aqui e 2 aqui para terminar o múltiplo do meio. Agora, eu vou fazer uma carreira toda em ponto alto. Eu vou subir 2 correntinhas,
vou voltar 1, 2, 3 na quarta e vou fazer um ponto alto para cada correntinha e um ponto alto para cada ponto baixo aqui do meu bojo. Vou fazendo ponto alto, lembrando que aqui nesse meiozinho são 2 pontos altos. Espera aí que o fio desfocou. Vou fazer um ponto alto para cada ponto baixo, nesse meio são 2 pontos altos, porque não pode ficar errado. Se não tiver múltiplos de 9, o seu desenho aqui de baixo não vai dar certo. Faço ponto alto, venho aqui, trabalho um ponto alto para cada correntinha. Toda em ponto alto. Agora eu vou começar a carreira de motivos. Eu subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho e vou trabalhar por 7 pontos altos. Então, eu já tenho um das 3 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 7. Vou fazer 2 correntinhas de separação, dou a laçada, pulo 1, 2, no terceiro ponto alto, trabalho outro ponto alto. Volto a repetir, 7 pontos altos. Faço, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, trabalho mais 7. Vai ser toda dessa forma. 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 de base, mais 7 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 de base, mais 7 pontos altos. Vou fazer até o meu último pontinho. Trabalhei toda a parte. Agora, eu vou fazer a mesma carreira. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho, trabalho nos 7 pontos altos, um ponto alto para cada, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço 2 correntinhas de separação, já venho no próximo 7 pontos altos, um ponto alto para cada. Eu vou fazer no total 6 carreiras, né? No caso, a primeira de ponto alto, conto como uma, a de quadradinho, que tem esse quadradinho, a segunda, tô fazendo a terceira e depois vou fazer mais 3, no total 6. Claro que se você quiser fazer maior, você pode estar fazendo aí no comprimento que quiser, tá, gente? Pode fazer em tamanho de blusinha, em tamanho de topperzinho, de cropped, aí quem manda é vocês. E depois que eu finalizar aqui as minhas 6 carreiras no total, eu volto com vocês. Fazer as minhas carreiras agora. Gente, eu peguei outro novelo, porque aquele restinho do branco, ele acabou, tá? Agora eu vou subir. Vou subir não, desculpa. Eu vou virar aqui e para cada ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. 1, 2. Para cada carreira, né, de ponto alto. 1, 2. 1, 2. Opa, peraí. 1, 2, 1, 2. Cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, vou virar e vou voltar trabalhando ponto baixo. Para cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Essa carreira tá sendo uma carreira de acabamento, tá? Eu venho aqui, ponto baixo, para cada pontinho baixo. Feito isso aqui no último, agora eu vou pegar aqui embaixo, vou fazer um ponto baixo. Para cada ponto alto, vou fazer um ponto baixo. E as 2 correntinhas de separação, eu faço 2 pontos baixos. Ó, chegou na correntinha de separação, 2 pontos baixos. E volto a fazer ponto baixo nos pontos altos. Vai ficar dessa forma. Eu vou trabalhar a parte de baixo todinho em ponto baixo. Vou chegar aqui na lateral e até o último pontinho. Para cada espacinho, eu faço 2 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui toda essa parte. Aí, toda a parte de baixo, como vocês viram do outro lado, nós temos 2 carreiras de ponto baixo. Então, aqui eu vou subir uma correntinha, vou virar e vou voltar trabalhando
ponto baixo para cada um dessa lateral apenas, tá? Aí, chegou no final, eu arremato o meu fio e tá prontinho. É só apenas para as duas laterais ficar com a mesma quantidade de carreiras de ponto baixo. Vou fazendo aqui o ponto baixo, ó. Independente do tamanho do comprimento do seu cropped, tá? Ó, cheguei aqui no final, fiz o ponto baixo, pego o último pontinho, faço um ponto baixíssimo. Arremato o meu fio e prontinho. Olha como é que ficou a nossa peça, né? Ficou muito bonita. Eu vou fazer os arremates direitinho aqui e vou trabalhar também um cordão para tá trançando na parte de trás, ó, nessa parte daqui da lateral. Onde a gente passou o ponto baixo, virou depois uns quadradinhos, onde estavam os pontos altos, ó. Virou quadradinhos onde eu vou estar trançando o meu cordão. Para trabalhar o cordão, eu faço um cordão bem simples, só de correntinha. Eu vou trabalhando aí, eu trabalho geralmente 1 metro, tá? De correntinhas, eu vou fazendo e vou medindo na fita métrica. E quem quiser mais grossinho, é só voltar, igual trabalhou aqui do pescoço, voltar fazendo ponto baixo. Eu vou fazer aqui apenas correntinha mesmo. Quem quiser, faz o cordão e volta fazendo ponto baixo. Depois é só trançar aqui. E se quiser colocar uma ponteira também na pontinha, ó. Lógico que essa daqui, ela é azul, né, gente? O ideal seria um amarelinho, um branquinho, um dourado. Aí você pode estar colocando. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Um meio amarelinho. Coloca a ponteirazinha. Essa aqui é uma miçangazinha. Compro com 10 unidades, 95 centavos. Agora deve estar mais caro, que eu comprei tem bastante tempo. Então, você coloca na pontinha, fica muito bonito. Você pode colocar um tasselzinho também. Aqui no YouTube vocês encontram como fazer tassel, fica muito bonitinho. Fica a critério de vocês, tá? Vou fazer o meu cordão aqui e já volto. Aqui o meu cordão nas costas e a nossa peça está prontinha. Você pode tanto como colocar bojo, como estar forrando. No meu canal vocês encontram passo a passo ensinando a colocar bojo e ensinando a forrar, tá, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a nossa próxima aula.